participar, interagir conosco, 3451-9400. Tá na tela o contato para você mandar a sua mensagem aqui para o nosso Em Defesa da Gente. Recebendo hoje convidados especiais, aqui comigo a Viviane de Araújo e também a Suzana Borges, para nós falarmos sobre um assunto muito importante e muito atual. Vamos abrir tela. Viviane, seja bem-vinda aqui ao nosso Em Defesa da Gente, é um prazer te receber. Boa noite, muito prazer estar aqui para falar desse tema tão importante. Suzana, seja bem-vinda. Prazer, boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Perfeito. Elas estão na 21ª edição da Feira do Livro, com a turma do Fritz, que é muito conhecida aqui, né, na nossa cidade de Joinville, e um assunto muito importante, muito atual, que é a questão da educação digital protetiva, né? A gente sabe que hoje pais e mães precisam ter a atenção dobrada, né? Por que é tão desafiador esse assunto, Viviane? Bom, primeiro que o universo digital faz parte da nossa vida, né? Sim. Então, a gente entende que não tem como a gente fugir dele. Então, o que a gente tem percebido hoje é um grande desafio, né? Uma grande angústia das famílias, porque não sabem lidar com esse tema, mas é um tema que está muito nos interesses dos adolescentes, das crianças, né? O digital chega muitas vezes às mãos dos jovens e das crianças pelos pais, e a gente precisa encontrar uma maneira de equilibrar, né? Porque é um universo que oferece uma série de oportunidades, de criatividade, de acesso, de educação, mas também muitos perigos. Então, a nossa ideia é realmente criar um ambiente protetivo de orientação para famílias, para escolas e também para os educadores, porque a gente tem ouvido falar muito direcionado às famílias e às escolas, mas pouco tem se falado com os adolescentes, e é por isso que a gente veio hoje aqui falar desse tema específico. Pois é. Suzana, camiseta muito bonita, né? Muito legal essa camiseta. Linda, nossa. Não tem como proteger sem educar, né? Por isso o tema Educar para Proteger, é isso? Exatamente, é justamente esse o objetivo, de a gente trazer ferramentas, trazer oportunidades de aprendizado, de ensino, tanto para os adolescentes, para as crianças, para os pais, de como poder interagir no mundo digital com maior segurança. Esse é um desafio muito grande. O que vocês prepararam para a 21ª edição da Feira do Livro? Bom, primeiro esse ano a gente se juntou, né? Nós estamos dizendo que a gente está como um coletivo de pessoas, Legal. Com seus saberes, suas experiências. Então, a turma do Fritz, né? Eu, Suzana, Daniela, e a gente se juntou com a Mônica Kaiman, que vocês já conhecem, né? Uma parceira daqui. A Mônica é sensacional. Que é uma especialista nesse tema, que faz um trabalho no Brasil todo e fora do país também, em muitos países. Então, a gente se juntou para unir o nosso conhecimento do local, né? Todo o movimento que a gente faz aqui, com o conhecimento técnico dela e trazendo a metodologia da educação digital protetiva. Então, a gente está com algumas abordagens, algumas intervenções na Feira do Livro. Já conversamos com famílias, já tivemos intervenções com crianças e escolas. E amanhã, às 9 da manhã, nós estaremos no palco principal da feira com uma palestra direcionada para adolescentes, né? Para a gente interagir com eles, ouvi-los, né? Também estamos preparando algumas surpresas, vai ter uma intervenção artística. E a ideia é realmente a gente semear essa reflexão, né? De que esse é um assunto que a gente vai precisar encontrar caminhos para poder lidar com ele no nosso dia a dia, porque é um assunto que veio para ficar e a gente quer sair dessa lógica de que seja um conflito, Sim. De que eles estejam tão expostos, porque eles estão expostos a muitos perigos, né? Então está todo mundo aprendendo, a gente está dizendo isso. Famílias, adolescentes, crianças que estão acessando, né? E a gente quer criar esse lugar onde transformar o conflito num encontro para que todo mundo use de maneira segura, responsável e saudável o universo digital. Suzana, a tua profissão ela é maravilhosa, né? A área da psicologia é uma área, enfim, apaixonante. Desafiadora também, porque o contato ele é muito pessoal. A minha dúvida e minha curiosidade também. Hoje, em questão de números, assim, quanto a gente tem de crianças, por exemplo, que acabam precisando da psicologia? A questão de ir a um consultório e toda aquela situação de consultar e tudo mais. Como é que está o mental das nossas crianças, por exemplo? Então, está muito relacionado também com a questão do mundo digital. Sim. Né? Está muito acelerado as informações para eles. Então, é muito difícil eles conseguirem acompanhar tudo isso. E isso interfere demais
né, até em níveis, né, de neurológicos mesmo falando, a gente acaba tendo algumas alterações por conta dessa questão do digital. E o que acontece muitas vezes é de a gente não se dar conta disso, né? Então, assim, o volume de crianças que precisa disso é muito maior do que os que realmente estão chegando até nós. Caramba. Né? Justamente por isso, né, é tão importante esse trabalho que a gente está fazendo hoje, que é um Sim. start apenas, né, na Feira do Livro. O objetivo é que a gente dê continuidade a esse movimento, que isso vá de encontro a outras comunidades, dentro de escolas, dentro de grupos de jovens, dentro de clubes de esporte, onde tiver crianças e adolescentes. Porque o que acontece é que a saúde mental ou a questão da inteligência emocional, ela muitas vezes é discutida na escola, mas às vezes não tem ainda a ferramenta da psicologia para estar nesse meio, né? Então é muito importante a gente pensar que as crianças desde pequenininha, desde que nascem, estão sentindo, né? E o que elas sentem é o que vai fazer com que desenvolva a saúde mental delas. Pois é. Ô, Viviane, a gente tem um desafio grande, que é o seguinte, né? O tempo atual, a concorrência com isso aqui é muito grande, né? Porque eu tenho 29 anos, não sou tão velho assim, mas também não tão jovem. Mas ainda no meu tempo de criança era futebol, era brincar na rua, e a gente se machucava, chorava, mas estava tudo certo, depois voltava a brincar, enfim. Hoje, isso aqui, querendo ou não, acaba sendo uma concorrência muito forte para fazer com que as crianças percam essas brincadeiras que são tão importantes, e essa interação também, né? Como trabalhar isso com os nossos pequeninos e fazer com que eles não fiquem tão próximos disso aqui, que às vezes acaba sendo um mal, querendo ou não? Bom, existem pesquisas que mostram, né, que o quanto mais a gente conseguir postergar o acesso das crianças, principalmente dos pequenos, aos eletrônicos, melhor, né? Porque existe uma série de intervenções no próprio desenvolvimento neurológico, emocional, motor também, né? Porque a primeira infância é esse lugar de exploração, de gastar energia. Então, assim, hoje a gente tem uma realidade de que as crianças estão tendo esse acesso. Então, o ponto principal é o controle dos pequenos, né? Do que é acessado, e principalmente os adultos trabalharem para que o quanto menos possível eles puderem acessar, melhor. Para isso, demanda de nós adultos, pais, um investimento emocional, de atenção, que muitas vezes a gente não tem. Sim. Porque não são só as crianças e adolescentes que estão sucumbindo ao eletrônico, os adultos também, né? Exato. A gente trabalha com telefone, a gente interage, a gente... É mais fácil deixar a criança lá na babá eletrônica do Exato. E muitas vezes o eletrônico ele é o recurso, né? Exato. Ali para poder atender, às vezes você tem uma situação onde não tem quem cuide da criança, então... Mas o grande ponto é postergar o máximo possível. Para os maiores, né, a gente tem, os jovens já estão nessa fase de, os adolescentes, né, nessa fase de relacionar o que eles vivenciaram de valores, de referência em casa, com essa nova fase de mundo, né? Então, Sim. Eu quero conhecer o mundo, eu quero me relacionar, eu quero criar novas conexões, e aí a gente precisa ir para a perspectiva do diálogo, né? Porque daí a proibição, a Suzana fala muito disso, que a proibição por si só, ela na verdade vai afastar mais, vai criar mais conflitos do que o diálogo, conversar, falar sobre assuntos delicados que muitas vezes os pais não têm de jogo de cintura, né? E os adolescentes precisam, e muitas vezes eles não sabem impedir que precisam de determinadas orientações, porque eles não conseguem reconhecer isso. Então, acho que a Suzana pode falar um pouco sobre essa relação de proximidade emocional dos pais com relação aos adolescentes nessa relação com o digital. Por que acaba atiçando tanto a curiosidade o que é proibido, Suzana? Porque geralmente é assim que acontece, né? Aí proíbe, aí, não, mas por que estão proibindo? Mas justamente por ser desconhecido. Sim. Né? Então, quando se tem uma relação de confiança muito grande, uma relação de diálogo aberto, de confiança, muitas vezes o porquê que é proibido ou porquê que é perigoso, eles conversam com os pais. Eles vão lá e perguntam, ok, é proibido, mas me explica por que é proibido. Quando simplesmente uma proibição, digamos que eu costumo dizer de cima para baixo, Sim. vem muito questionamento. Eu quero ver por que é proibido.
E aí né? fica complicado. Porque assim, se o adulto, ele sabe o porquê, porque ele conhece, Exato. né? Então assim, se ele conhece, por que eu não posso conhecer? Né? E aí é onde vem. E aí também tem uma outra questão que a Vivi falou muito sabiamente, a questão de a gente estar também nesse mundo. Sim. E com muita frequência. Né? Então, por exemplo, os pais muitas vezes estão falando de não postar determinada foto, não postar onde estão, o que estão fazendo. Só que muitas vezes entram em redes sociais de pai e mãe e muitas vezes tem a postagem deles mesmos na rede do pai e da mãe, né? Então, assim, eu não deixo minha filha, né? Porque aqui eu falo também como mãe de adolescente, né? Sim. Não deixo minha filha postar determinada foto ou determinada situação, mas eu vou lá e posto na minha rede. Muitas vezes sem autorização dela, né? Então, tem essa relação é o que a gente precisa fortalecer. Pois é. Ô, J2, nós temos um vídeo para colocar, né? Coloca na tela, por favor. Conteúdo. Muito bem, o vídeo fala por si só, né? Querendo ou não. Sim. Na verdade, eu acho que o principal exemplo que a gente pode citar, por exemplo, assim, crianças ou adolescentes que ficam na internet até altas horas da noite. É como se o pai estivesse deixando o filho andar na rua, mesmo que esteja dentro de casa, né? Por exemplo, 10, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. É como se você abrisse a porta da sua casa e deixasse seu filho andar na rua. É a mesma coisa, porque não sabe com quem está conversando ou quem... É por aí, né, Suzana? Na verdade, o perigo é maior. É maior. Maior, É né? muito maior. Porque quando você deixa à noite, você sabe que a noite traz um perigo físico, se ele está Justo. andando. Agora a internet não. Ela é Exato. 24 horas perigosa. Então não importa se ele está até tarde da noite jogando ou se ele está de dia jogando. E o que a gente fala, não é o tempo que você libera. Porque tem pais que falam assim, não, mas ele só tem 2 horinhas por dia. Não é o tempo, é a qualidade. E muitas vezes eles estão acessando conteúdos inadequados que muitas vezes não precisam ser necessariamente proibidos. Né? Lógico que tem Sim. assuntos que precisam ser proibidos. Mas eu digo assim que tem alguns que eles trazem a ferramenta para a gente ajudar eles a pensarem criticamente sobre isso. No sentido de, é isso que você quer? É essas escolhas que você quer fazer? Olha as consequências que isso pode ter. E você está preparado para enfrentar essas consequências? E é justamente esse questionamento que a gente quer levar muito amanhã para a palestra, porque a palestra amanhã é direcionada para o público infanto-juvenil, né? Justamente para que a gente consiga fazer essas reflexões, esses alertas para as crianças e para os adolescentes. Eu tô apaixonado por essa capivara aí. Charlot é linda. A Charlot, ela é a capivara Charlot? sabida. É a Charlot? Na turma ela é inteligente, E ela é bailarina. crítica, Ela é bailarina. Que sensacional. E Não, aqui a gente preparou um material para as famílias que está sendo divulgado, distribuído na feira, sim. né, que tem ali uma chamada para uma reflexão e dicas práticas, né, do que fazer, de como ter atitudes protetivas na relação familiar. A gente fala que precisa fazer os combinados de convivência, né? Perfeito. E ter um direcionamento de como fazer, né? Porque eu acho que esse lugar de colocar o diálogo, a gente fala que esse tema é tão delicado, mas ele traz para a gente uma oportunidade de a gente trabalhar questões na família que talvez se não tivesse esse problema a gente deixaria passar batido, né? Sim. Eu acho que nunca houve uma fase, né, onde tivessem tantos desafios, porque a gente sempre pensa que os pais eles sempre não estão preparados para os desafios da geração dos seus filhos. Isso acontece de geração em geração. Só que a gente está vivendo hoje um mundo onde não há fronteiras, né? Então, tudo de bom
que existe no mundo chega muito rápido na nossa mão e na mão dos nossos filhos, e tudo de ruim também. E a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Porque não tem como controlar a vida dos filhos para sempre, né? Quando é pequenininho, sim, tem que controlar. Quando é adolescente, tem que controlar partes, né? Mas tem coisas que precisa também... Como é que eles vão aprender a fazer boas escolhas se eles não fizerem escolhas, né? E às vezes, fazendo escolhas, eles vão fazer escolhas equivocadas, não tão boas. E os pais têm que estar junto ali para direcionar, orientar, e inclusive ajudar os filhos a lidar com as consequências das suas escolhas. Exatamente isso. Tem mensagem, né, J2? Vamos colocar na tela, recado do nosso povo querido. Renata, estive na palestra da quarta-feira e foi muito boa. É possível levar esse formato para as escolas? Como fazer essa solicitação? Boa pergunta. Muito bom. Muito obrigada, Renata. Bom, a gente entende que esse assunto tem que estar onde existe crianças e adolescentes. Perfeito. Né? E as abordagens elas são muito diferentes de acordo com a faixa etária. Né? Então, a gente precisa ter muito essa atenção. A gente entende, e até a Suzana nos atendimentos também ouve dos adolescentes, ela pode falar um pouco mais, mas que existe o desafio dentro de casa e nas escolas também, porque todo esse descontrole que muitas vezes existe dentro de casa reverbera na escola. A escola, o aluno chega, né, sem ter dormido direito, não se concentra, aí dependendo do que ele acessa ele reproduz comportamentos violentos dentro da escola. Então, a gente entende que a escola é um grande parceiro, né? Existe um ditado que diz, é preciso de uma aldeia inteira para criar uma criança, e um adolescente também. Então, a maneira como esse tema pode chegar nas escolas pode ser tanto por um interesse direto da escola, então a gente está super disponível para conversar, mas é importante também que as famílias peçam, claro, né? Porque são tantos temas que precisam ser trabalhados além da matéria, da disciplina, então as famílias pedindo, acho que é nessa junção de papéis, a gente pode trabalhar numa perspectiva de que cada um tem um papel específico para ajudar esse adolescente. Inclusive, na escola, a gente pode falar diretamente com as crianças e os adolescentes, professores e com os familiares também. Perfeito. Eu tenho que chamar intervalo, né? Que pena, Master. Eu ficaria aqui conversando com elas até mais tarde. Mas deixa eu perguntar uma coisa muito importante. Amanhã, então, às 9 horas, nós teremos, né, essa palestra lá que vai ser imperdível, sensacional. E, infelizmente, no domingo termina a Feira do Livro, né? Que parece que começou ontem. A semana passou voando. Infelizmente, porque poderia ser mais tempo. Exatamente. E depois, o trabalho de vocês, a agenda de vocês e, né, tudo que a turma do Fritz faz e pretende fazer. Então, a gente está usando a feira, né, de uma maneira a dar o início a esse movimento. Certo. Né? Então, a gente quer muito criar essa... A gente está semeando, a gente quer criar esse interesse na comunidade e a gente tem maneiras de fazer esse trabalho. Sim. Então, a gente vai promover novos encontros, novas palestras, à medida que a gente tenha espaço. Claro. Né? Então, já tem um movimento que a gente está fazendo em algumas escolas, a gente pode também estar trabalhando com associações de bairros, igrejas. O que a gente vai fazer é movimentos propositivos, né? Então, Sim, em alguns momentos a gente vai divulgar nas nossas redes sociais palestras, encontros, aproveitar também eventos como a Feira do Livro, certo. Mas a gente também está esperando muito esse movimento de busca, né? Porque a gente quer estar onde a gente entende que as pessoas querem que a gente esteja, né? Para que possa ser algo que seja útil para as pessoas, que elas vejam valor. E qualquer coisa a gente só faz se a gente tem interesse, né? Sempre que precisar de espaço, conta com a gente aqui. Obrigado, Suzana. A gente agradece muito o espaço, muito importante, né? Onde a gente pode esclarecer o nosso trabalho. Como a Vivi falou, esse é um start que a gente está dando. Sim. A gente quer um local muito mais protetivo, né? Muito mais cuidadoso, seguro. E a gente já sabe que não tem como fugir disso. Então, o que a gente pode fazer é justamente isso, né? Proteger, orientar, cada um dentro da sua faixa de idade, né? Como a Vivi também já esclareceu, mas o que é importante é justamente conseguir ter essa clareza. E na escola, como a Renata perguntou, é muito legal porque a gente consegue direcionar realmente de acordo com a idade de cada público. Então, as escolas realmente têm um papel fundamental de fazer com que o nosso trabalho possa crescer. E é o que a gente espera que aconteça. Perfeito. Muito obrigada, o espaço, né? E uma ótima noite a todos. Obrigado, Viviane.
Muito obrigada pela oportunidade. A gente reforça o convite para amanhã, às 9 horas, na Feira do Livro. No palco principal, a gente vai estar com a palestra Mundo Digital, Você no Controle, direcionado a adolescentes. Manda um abraço para a Charlotte para mim, tá? Ah, pode deixar. Vamos fazer um intervalo, na sequência a gente volta. Depois do intervalo, mais participações aqui do nosso Defesa da Gente. Não sai daí, voltamos já já.